podemos esperar uma grande valorização do BTC. Dobrar de preço? Triplicar de preço? Sim, é possível. Então convide o seu vizinho invejoso para o Bitcoin, enquanto é tempo. Porque ele vai querer comprar, sabe quando? Quando estiver lá no topo, lá numa alta história, $200 mil, ele vai querer entrar. E vai botar a culpa em você. Então fala assim, entra antes. Entra agora ou não entra mais. Você enriquece enquanto os seus vizinhos empobrecem. Porque você tem Bitcoin, o seu vizinho tem shitcoin estatal. Tem a porcaria do real, achando que ele tá rico porque o númerozinho vai crescendo na conta do banco e ele não percebe que tá sendo roubado via inflação. Então aquela porcaria daquele númerozinho cada vez vale menos, mesmo com mais numerozinhos dentro da conta. E a mesma coisa se aplica para empresas. As vizinhas das empresas que possuem Bitcoin estão ficando cada vez mais pobres. Olha aqui o gráfico da bolsa japonesa. Estão vendo aqui na 9ª posição uma empresa relativamente pequena em comparação às outras, que é a MetaPlanet, uma empresa que possui Bitcoin. Isso aqui está ranqueado pelo volume no dia, e hoje a MetaPlanet tem o 9º maior volume, com mais volume, por exemplo, do que a Toyota, uma das maiores montadoras do mundo. Volume maior do que SoftBank, tá? Também gigante aqui, muito atrás. Nintendo, Sony, todas elas perdendo para uma empresa que adotou Bitcoin. As vizinhas estão percebendo que tem uma novata enriquecendo ali muito mais rapidamente do que elas. O que também não é diferente da Melius, no Brasil, que adotou o Bitcoin e teve uma incrível subida, como estão vendo no gráfico, de 350% de alta depois de adotar BTC. As vizinhas não gostam muito dessa história, né? Bando de vizinho invejoso. E o que o invejoso vai fazer? Ele vai querer copiar você, né? Você comprou lá um carro, ele vai querer comprar o mesmo carro. Você pintou a casa de amarelo, ele vai querer pintar a casa de amarelo. Você comprou Bitcoin, ele vai querer comprar Bitcoin. E tomara que eles façam isso, porque eu não quero ninguém sofrendo. Olha aqui o tamanho da dívida pública americana, tá? Vocês estão vendo essas linhas aqui subindo, né? Que é o endividamento do governo americano, que já chega nos patamares lá de 1945. Com uma única diferença. Em 1945, estávamos passando por uma grande guerra mundial. Nada é mais caro do que uma guerra. O país começa a imprimir dinheiro feito maluco para sustentar uma guerra. Mas agora a gente não tem guerra nenhuma. Isso explica que a guerra que a gente está passando agora é a destruição do dólar como moeda de reserva. A destruição do dinheiro estatal. Essa é a grande guerra. E para financiar o pagamento dessa dívida impagável dos países, o que está acontecendo? Vocês estão vendo aqui os títulos de longo prazo dos governos subindo absurdamente. Então aqui, Alemanha 10 anos, França 10 anos, Reino Unido 10 anos, Espanha 10 anos, todos eles estão subindo de forma absurda. O dos Estados Unidos, por exemplo, já passou de 5%. É uma medida emergencial que mostra uma situação grave nos cofres dos governos. E a tendência para evitar que esses juros disparem para 10%, 15%, 20% é que os bancos centrais precisem imprimir dinheiro ou baixar taxa de juros. Então é uma pressão muito grande, por exemplo, para o Fed finalmente baixar taxa de juros. Como, por exemplo, aconteceu na crise global de 2008 e na crise global de 2020. E sabe o que aconteceu quando o governo começou a imprimir dinheiro? Olha aqui para a tela. O S&P 500, ou seja, o índice de ações dos Estados Unidos na cor cinza, e na linha vermelha a liquidez injetada pelo Fed. Notem que lá na crise de 2008, o que acontece? O Fed abre a torneirinha, baixa a taxa de juros, bota dinheiro no mercado e a linha vermelha ela sobe de forma vertical, absurda. E aí, notem que logo após a injeção de dinheiro, o que acontece com a bolsa americana? Ela se recupera em V. Depois de ter desabado com a crise, ela volta e sobe além do topo anterior, né? Dispara de forma absurda graças à ajudinha do Banco Central. Lá em 2020, pandemia global, o que acontece? São as ações derretendo aqui, mas a linha vermelha mais uma vez sobe na vertical. O Fed, o Banco Central, injeta dinheiro na economia. E mais uma vez, vemos uma recuperação em V da Bolsa Americana, né? Ela estava lá embaixo, ela se recupera e não volta para o mesmo patamar. Ela ultrapassa e vai encontrar um topo lá em cima. E agora, com todos esses problemas que estamos vendo atualmente, o que vimos com a Bolsa foi esta queda aqui, tá vendo? Olha só, um vale sendo criado na Bolsa Americana e o Fed ainda não fez nada. Notem a linha vermelha de liquidez do Fed, de injeção de liquidez do Fed, caindo. Tá? Ainda está caindo, mas a bolsa já começou a se recuperar. Por quê? Porque o Donald Trump estava fazendo acordos lá com a China, acabando com o tarifaço global, isso deu uma aquecida no mercado. Mesmo sem o Fed fazer nada. Imaginem se o Fed abrir as pernas. Se ele começar a injetar dinheiro na economia, qual será o impacto para a bolsa? E não somente para a bolsa, para outros mercados de risco, como Bitcoin e criptomoedas. É por esse motivo que eu acho que o momento atual, esse segundo topinho que estamos vendo aqui, ele é mais parecido com este momento de 2020 aqui embaixo, antes da explosão de preço, do que com este círculo azul, o segundo topo que tivemos lá em 2021, marcando o final do ciclo de alta. Olha que graficamente você pode falar, pô, tá muito parecido, né, esse círculo vermelho atual com esse círculo azul. Mas não, pessoal.
tecnicamente, existe uma grande probabilidade de ainda estarmos aqui neste primeiro círculo vermelho lá embaixo. E eu posso usar este indicador amarelo, o Mayer Multiple, para provar isso para vocês. Notem aqui que lá em 2020, na pandemia, onde estava o Mayer Multiple? Ele estava aqui abaixo de 0, exatamente como estamos agora. Notem os dois círculos tracejados em preto aqui, né? Estão vendo a gente abaixo de 0 agora, e lá em 2020 também estávamos abaixo de 0. O que acontece na sequência, com o rompimento desse patamar 0, é a explosão em 2021, fazendo o preço do Bitcoin, que é a linha preta lá em cima, explodir, né? Sair aqui de um fundo do poço e ir lá no topo bater uma alta histórica. Um salto absurdo, tá, pessoal? Estamos falando aqui de $5 mil para $60 mil, uma coisa absurda. E aqui estamos prestes a ver o mesmo movimento, principalmente com o Fed dando uma ajudinha, né? Abrindo a torneirinha e essa explosão acontecendo. Vai gerar 10 vezes de aumento como lá em 2020? Acho improvável. Mas podemos esperar uma grande valorização do BTC. Dobrar de preço? Triplicar de preço? Sim, é possível. Então convide o seu vizinho invejoso para o Bitcoin, enquanto é tempo. Porque ele vai querer comprar, sabe quando? Quando estiver lá no topo, lá numa alta história, $200 mil, ele vai querer entrar. E vai botar a culpa em você. Então fala assim, entra antes, entra agora ou não entra mais. Porque eu cansei de ter vizinho pobre. E aproveita e dá aquela carne moída que tá na geladeira pro teu vizinho, porque ele tá precisando. Muito obrigado, vamos que vamos e até a próxima. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o vídeo para ajudar a desfuder o Brasil.